Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 19 de dezembro. Agora na Espanha, 10 horas e 5 minutos. No Brasil, 6 e 5 da manhã. Gente, a BTC veio visitar a mediana do canal de Keltner. Vocês vejam que aquela fala do Jerome Powell foi um mega presente para quem ainda, eventualmente, não tenha embarcado no mundo cripto e nas altcoins. Gente, eu vou falar disso nos fatos. O que o Fed, o chairman do Fed, o Jerome Powell, fez ontem na fala dele, que inclusive falou expressamente sobre o Bitcoin, foi um presente de Natal completamente inacreditável. A BTC basicamente veio prestar continência para a mediana do canal de Keltner, mas não perdeu o seu viés de alta. Não tem como negar que basicamente as três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima. A gente segue respeitando e transitando na banda superior do canal de Keltner aqui no diário. No gráfico de 6 horas, a BTC só veio prestar continência para VWAP mensal. No 15 minutos, a gente basicamente está repetindo um fractal movimentacional desenhado entre 20 de novembro e 26 de novembro. Logo depois da eleição do Donald Trump, a BTC explodiu para 93, não conseguiu transpassar esse patamar. Depois acabou explodindo para um patamar ligeiramente abaixo de 100 mil. Lembra que a gente ficou namorando 98, 99, não conseguia bater 100 mil? Deu um mergulho, acabou mergulhando, fazendo fundo em 90 mil e pouco. Depois acumulou na VWAP semanal e aí sim conseguiu explodir para 104.088. Depois foi outro Deus nos acuda para conseguir romper aquele patamar de 104.088. Rompeu, batemos 108 mil, só que a gente está desenhando um fractal com essa movimentação. Isso aqui vai se replicar, agora a BTC vai acumular num patamar de 103 para depois repetir essa movimentação. Só que a próxima pernada de alta vai levar a BTC para algo entre 116 e 120 mil dólares. Exatamente como foi aquela pernada para 108. Eu volto a insistir com os senhores. A gente vai buscar invariavelmente nos próximos dias algo entre 116 e 120, exatamente como aconteceu após esse mergulho. Gente, agora eu vou falar do que aconteceu com a fala do Jerome Powell. Ele deu um presente de Natal inacreditável para quem eventualmente ainda não tenha embarcado. O índice do medo, da ganância, do medo e da ganância, mas a gente estava com 92, 93 para ganância. Chegou a bater algo acima de 90. Agora a gente recuou para um patamar de quase neutralidade. A gente está indo quase para a área amarelada. É inacreditável com a rapidez com que os sentimentos mudam, não só no mundo cripto, no mercado acionário também. O que eu quero que vocês entendam é a bizarrice do que o Jerome Powell falou. Ele basicamente, embora o Powell continue, eu vou falar dos fatos já, embora ele continue reiterando um sentimento de missão cumprida na luta contra a inflação, ele abandonou a busca da meta de 2%. Lá, aquele discurso em Jackson Hole, lá no Wyoming, naquela conferência anual de banqueiros centrais que acontece nos Estados Unidos, basicamente ele houve uma alteração sísmica. O Fed abandonou a luta contra a inflação. Só que Nasdaq e S&P 500 são pontuados em dólares. O mercado ainda vai digerir a fala do Jerome Powell, que inclusive falou de Bitcoin, eu vou falar dos fatos já já. Gente, à medida que a economia norte-americana vai mudando gradualmente de um bull para um bull inflacionário, e lembrando que a Nasdaq, S&P 500, Dow Jones são pontuados em dólares, o mercado TradeFi está digerindo de forma muito dolorosa o fato de que o mundo não está vivendo uma bolha de tudo. O mundo TradeFi está reprecificando a desvalorização brutal do dólar, que é o novo normal. Não pensem vocês que esse problema da inflação no Brasil é exclusivo do Brasil. A rúpia bateu a mínima de 15 anos ontem. Gente, o mundo vai conviver, a maior jurisdição do planeta e economia do mundo,
a americana, a partir de agora, vai conviver com a inflação. O sujeito, para estar desembarcado do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Aqui no 4 horas, esse fractal que está se desenhando está muito mais claro, exatamente na acumulação desenhada no começo de novembro, que gerou aquele boom para próximo de 100 mil dólares e depois um mergulho, é exatamente isso que a gente está fazendo. Agora a BTC está abrindo um corpo real comprador de volta para 104 mil. Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. O que o Jeremy Powell fez ontem foi ofertar um presente de Natal inacreditável para os senhoritos. Vejam que a dominância voltou a estressar o patamar da canaleta virtual de alta que desenhou lá todo aquele inverno cripto. Gente, isso é um presente inacreditável para quem eventualmente não tem entrado nas melhores altcoins. Eu insisto com os senhores, não ousem estar desembarcados do mundo cripto. No Gemas Altcoin Alert, vocês, além de assinarem um portfólio que vai expô-los de forma diversificada nos diversos níveis de agressividade, super large caps, onde as altcoins têm uma capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas ali facilmente vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5 ou vezes 6, a gente também distribui com base em setores. Uma distribuição setorial também é feita dentro dos Gemas. Ali a gente distribui entre DeFi, RWA, DeFi, infraestrutura descentralizadas, GameFi. Não ousem estar fora dessa revolução. A segunda subclassificação são as Middle Caps, onde ali, ao contrário das Super Large Caps, o risco é um pouquinho maior. Não é um risco tão mais alto assim em relação às Super Large Caps, mas facilmente nas Middle Caps vocês vão fazer 1 vezes 20. E por fim, as microcaps, que são aquelas altcoins de baixa capitalização, o risco é bem maior, mas se qualquer das microcaps explodirem, vocês facilmente vão fazer 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100, e é muito factível que isso ocorra. E outra, ao final do bull run, vocês vão precisar declarar os seus ganhos e a gente vai fazer uma live às 9 horas da manhã amanhã, em que 9 horas da manhã de hoje, em que uma contadora vai explicar exatamente o que vocês precisam fazer para declarar corretamente os seus recursos. Então, ali no Gemas, a gente oferta o que comprar, como promover uma divisão em termos de níveis de agressividade e setorial correta, e agora a gente vai ofertar um material basicamente instruindo os senhores em como no sentido de como declarar contabilmente esses recursos que serão absolutamente bizarros. Não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos obscenos. Eu vou falar dos fatos. Vocês têm noção do que foi a liquidação de ontem, gente? 850 milhões de dólares liquidados no sentido longo. Meus amigos, ontem o que o Jeremy Powell fez foi ofertar um presente de Natal inacreditável para quem eventualmente ainda não tenha embarcado. Lembrem-se que a gente está com a dominância em 58,43%. A gente tem tudo isso aqui para surfar em termos de bull run. Lembrando que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC, só significa que que são as altcoins que vão se expandir de forma mais exponenciada e as altcoins, vão ocupar um espaço maior dentro do market cap de toda a criptografia. A BTC, a sua cotação e o seu market cap, ambos continuarão se expandindo, mas a BTC e o seu market cap vão ocupar um espaço menor dentro do market cap de toda a criptografia. Vocês precisam entender a mega oportunidade que se abriu com a fala do Jeremy Powell. É inacreditável que há 7 dias atrás, a euforia que varria o mundo cripto agora deu lugar a um período de gestão. Não foi só no mundo cripto, foi no mundo TradeFi também. O mercado acionário está digerindo agora o fato de que o Fed abandonou a luta contra a inflação.
Tudo isso é uma alteração sísmica sem precedentes em décadas. Vocês precisam entender a extensão do que está acontecendo. Eu vou falar dos fatos. Antes eu vou falar da seara fática criptográfica. O Fed, o chairman do Fed, o Jeremy Powell, falou expressamente sobre Bitcoin. Ele disse que, basicamente, não tem autorização legal para o Banco Central norte-americano deter Bitcoins. O Jeremy Powell confirmou que o Fed não pode manter Bitcoin nesse momento devido a restrições legais, mas que isso não seria um impeditivo no futuro. A ideia do governo criar uma reserva em BTC caberia ao Congresso Nacional. Segundo o chairman do Fed, o Fed hoje não poderia se expor ao Bitcoin. Ele não quis entrar nos aspectos legais da ordem executiva que o Donald Trump prometeu para criar uma reserva de BTC em favor do Tesouro norte-americano, porque quem manda na Secretaria do Tesouro é o presidente, é o titular da Casa Branca, é o presidente da República. Mas o chairman se ateve à fala como presidente do Fed. Ele disse que o Fed não poderia se expor ao Bitcoin, não poderia colocar o Bitcoin no balanço patrimonial. Mas, gente, as pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. Só o fato do Jeremy Powell ter perdido mais de 5 minutos na sua fala pós-corte de taxa básica de juros para dizer que hoje o Fed não pode colocar Bitcoin no balanço patrimonial porque não há autorização legal, e sabendo que mais da metade dos congressistas eleitos são crypto-friendly, só o fato dele ter perdido 5 minutos falando disso, vocês têm noção da alteração de centro gravitacional que isso significa? Vocês têm ideia da mega revolução que isso significa? Nem nos meus sonhos de verão mais férteis eu poderia imaginar uma situação dessa tão favorável ao mundo cripto. Fora o fato de que o Donald Trump falou que vai assinar uma ordem executiva criando uma reserva de BTC em favor da Secretaria do Tesouro, que é um órgão de governo. O Fed é um órgão autônomo de controle macroeconômico envolvendo a divisa soberana, que é o dólar, a divisa fiduciária, que é o dólar norte-americano, mas quem emite os títulos públicos e quem administra o Tesouro norte-americano é a Secretaria do Tesouro, o Departamento do Tesouro norte-americano. O Fed, ele cuida do dólar. Agora, se ele pode colocar ou não BTC no balanço patrimonial do Banco Central norte-americano, segundo o atual chairman, seria uma atribuição legislativa. Mas, segundo o entendimento do futuro titular da Casa Branca, em menos de um mês, que vai assumir a Casa Branca, ele poderia, com uma ordem executiva, criar uma reserva de BTC em favor do Departamento do Tesouro. São detalhes filigranas legais que basicamente não alteram o viés político que essa legislatura eleita já e que vai basicamente controlar o Congresso a partir de 2025 e que provavelmente vai criar essa estrutura legal para o Fed manter BTC no seu balanço patrimonial. Roberto Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, o best-seller, diz que os investidores não possuem mais tempo. Eles precisam comprar BTC imediatamente antes que uma Bitcoin bata $350 mil ainda em 2025. Ainda nos fatos, quase $1 bilhão em liquidações forçadas no sentido long. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Basta aportar no mercado à vista, spot, junto às melhores altcoins para ter ganhos indecentes. Essas pessoas que ficam tentando holdar, fazendo vezes 20 no mercado de futuros perpétuos, basicamente está aumentando a fortuna do CZ, do Arthur Reis e de outros donos de plataformas de futuros perpétuos. Não tentem alavancar 20 vezes nos futuros perpétuos para tentar holdar ali, que vocês vão ser liquidados. Fora a taxa de funding fee que é cobrada por hora. Isso não é uma maneira racional nem segura de acumular criptoativos. Na seara fática, Jeremy Powell diz que o Fed não pode deter bitcoins e que ele não está
tentando mudar isso, nem a favor nem contra. Ele disse que isso é uma atribuição do legislativo. Quando vocês poderiam imaginar que na capa da Reuters estaria a discussão de um chairman do Fed por mais de 5 minutos com a imprensa sobre a possibilidade da BTC ser detida por um balanço patrimonial do Fed. Ele reconheceu que há um impulso crescente para a criação de reserva de BTC em favor do Tesouro Americano, mas que isso seria um assunto legislativo. O Donald Trump entende de maneira diversa. Ele acha que com uma ordem executiva do presidente é possível criar uma reserva em favor do Departamento do Tesouro. Esses detalhes legais pouco importam, até porque essa nova legislatura é absolutamente crypto-friendly. O fato é que só essa discussão ter acontecido já é um ganho de anos-luz em favor da criação de uma reserva governamental, não importa se no Tesouro do Fed ou no Departamento do Tesouro norte-americano, não importa o órgão onde isso aconteça, mas só o fato dessa discussão já estar rolando é um ganho para o Bitcoin de anos-luz, que muito provavelmente será concretizado, e é muito provável que até o final do mandato de Donald Trump, o próprio Banco Central norte-americano, não importa se o órgão do governo americano seja o balanço patrimonial do Fed ou o Departamento do Tesouro, o fato é que os Estados Unidos da América vão ostentar, sim, uma reserva soberana de BTC, e isso vai promover e condenar as demais nações a uma corrida mega maluca e que vai financiar os Estados Unidos para sempre, basicamente. E o corte na taxa básica de juros pelo Fed acabou jogando uma ducha de água fria no mercado, porque o Fed basicamente deu a entender que outros cortes seriam objeto de uma grande cautela, ou seja, deu a entender que não haverá novos cortes. Mas o principal recado que o Fed deu para o mercado foi que os Estados Unidos, apesar desse sentimento que o Jerome Powell tentou vender, de uma suposta postura de missão cumprida na luta contra a inflação, efetivamente não há como negar que o Fed, com esse corte na taxa básica de juros, ele abandonou a luta contra a luta na busca da meta de inflação de 2% ao ano. Aquele discurso de Jackson Hole, lá no Wyoming, que é o Congresso Mundial de Banqueiros Centrais que acontece todo ano, basicamente foi abandonado. O Fed hoje, ele reduz a taxa básica de juros mesmo com a inflação fora da meta. Hoje os Estados Unidos estão com a inflação fora da meta. Lembrando aos senhoritos que Nasdaq, S&P 500, Dow Jones são pontuados em dólares. Então agora os investidores têm que se lembrar que qualquer retorno no mercado acionário, mesmo que positivo, tem que ser ajustado pela inflação, que agora é o novo normal. Então, é muito provável que o mercado acionário... Agora, os analistas estão dando conta de que o mundo não está vivendo uma bolha de tudo. Essa subida insana de Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, o próprio Bitcoin, não é uma bolha de tudo. É o mercado reprecificando a mega desvalorização do dólar. Então, eu volto a insistir com os senhores. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. O que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. E essa fala do Jerome Powell foi mais contundente do que o próprio corte em si. Porque ele basicamente deu a entender que a luta contra a inflação já estaria alcançada. E não está. A inflação ainda está fora da meta. E ainda na seara geopolítica, a rival de extrema-direita de Olaf Scholz na Alemanha disse que vai retirar a Alemanha da União Europeia. A Alice Weidel, a candidata a chanceler, que faz às vezes do primeiro-ministro na Alemanha, do partido de extrema-direita e que está em segundo nas pesquisas, disse que vai retirar a Alemanha da zona do euro e da União Europeia. Segundo ela, é o mimimi de Bruxelas que está destruindo a indústria alemã.
ela disse que não é inaceitável que as plantas termonucleares da Alemanha tenham sido desativadas, é inaceitável que a Alemanha tenha sido excluída dos combustíveis fósseis, principalmente de carvão mineral, é inaceitável que a Alemanha aceite empobrecer com o discurso de Bruxelas. Enfim, esse é o novo normal do mundo. A BTC basicamente veio prestar continência para a mediana do canal de Keltner. Gente, daqui a pouco, às 9 da manhã, haverá uma live. O link dessa live está aqui na descrição do vídeo abaixo, onde uma contadora vai orientar os assinantes do Gemas. Mas para quem quiser assistir a live estará aberta. E principalmente para os assinantes do Gemas, que vão ter muitos recursos a serem declarados, como declarar os seus ganhos insanos nas melhores altcoins, tá bom? Daqui a pouco eu volto com Avax, TRX, Solana, Atom, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.